E você conseguiu perceber, assim, qual que é a diferença para quem está acompanhando também, assim, de objetivos, né? Da USE para a aliança? É interessante essa pergunta, porque é pouco entendido isso, Uhum, né? Muitas pessoas acham que uma entidade concorre com a outra, mas não. As entidades têm objetivos diferentes, né? A USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é uma instituição do Movimento Federativo Nacional, né? Então a gente tem a Federação Espírita Brasileira, de abrangência de todo o território nacional, e em cada unidade da federação, em cada estado, a gente tem uma instituição federativa, né? Então, no caso de São Paulo, é a USE. uhum. A USE tem o objetivo de representar e organizar o movimento espírita no estado de São Paulo. Atualmente eu estou como diretor do departamento de família da USE Intermunicipal de Peruíbe. Então estou falando assim, eu conheço o funcionamento por dentro, os objetivos, né? A gente participa de formações, etc. e tal. Então a USE tem esse objetivo, organizar e representar o movimento espírita no estado de São Paulo. A Aliança Espírita Evangélica tem um objetivo diferente. Ela não tem o objetivo de representar o movimento espírita. Ela tem um programa de trabalho estabelecido e aberto para as casas que quiserem trabalhar com esse programa aderirem a ela com uma casa apoiando a outra, né? Então, por exemplo, na Aliança Espírita Evangélica, o estudo que a gente chama de Escola de Aprendizes do Evangelho, ele é mais do que um estudo, a proposta é vivência, né? A reforma íntima pela vivência e evangelização do ser. Os expositores, as aulas, o programa é aplicado em todas as casas ligadas à Aliança Espírita Evangélica. Então há uma espécie de possibilidade de apoio e de rodízio de expositores entre uma casa e outra, porque aquela aula número 100 do programa da escola, em todas as casas é a aula número 100. Claro que cada expositor tem ali o seu jeito de desenvolver o tema e tal, mas então esse apoio mútuo, né? Na mocidade é a mesma coisa. As mocidades nas casas ligadas à aliança seguem o mesmo programa e aí também os expositores se revezam, participam. Desse modo facilita para identificar um problema e solucionar? Porque vamos supor, às vezes o problema que surge numa casa, a outra às vezes já tem alguém que passou por aquilo e eles se comunicam mais? Quem é da aliança tem uma interação maior entre as casas? Olha, eu vou te dizer que a doutrina espírita é a mesma, né? Eu vejo como métodos diferentes de trabalho. E eu vejo que métodos diferentes atendem a necessidades diferentes. Uhum. Né? Tem aquela pessoa que se sente muito bem nos trabalhos em uma casa ligada à aliança, tem aquela pessoa que se sente muito bem nos trabalhos numa casa ligada à USE. Né? E atualmente, né, eu exerço a função de coordenador regional da Aliança Espírita Evangélica, Regional Litoral Sul. E essas tarefas, eu diria que essa comunicação mais próxima não está diretamente relacionada com o fato do trabalho ser o mesmo, mas eu acho que especialmente em profundidade, com o fato dos próprios voluntários estarem abertos para o diálogo, para a fraternidade, para a troca, sabe, para o convívio, para somar e não deixar que a casa espírita fique como uma ilha no meio do oceano, sabe, mas que as casas possam trabalhar conjuntamente, se unindo, seja em âmbito da USE, seja em âmbito da aliança, seja de qualquer maneira. As casas não devem ficar isoladas. É necessário diálogo, é necessário fraternidade, né? É fundamento da doutrina espírita a fraternidade, né? Então, respeito, diálogo, são questões fundamentais. E essas atividades externas, né, exteriores, porque tem as atividades da casa ali interna, mas às vezes tem palestras. Agora tá diferente por conta da pandemia, né? Mas sem ser em pandemia, assim, esses eventos externos, palestras, encontros, qual que você acha que é a importância disso? Olha, eu acho que tem mais de uma importância que a gente poderia definir, né? Uma importância muito grande é a divulgação, uma divulgação num amplo aspecto, né? Porque, por exemplo, quando a gente realiza um mês espírita, aquela divulgação do mês espírita ela ganha uma proporção maior do que as divulgações das palestras que são semanais.
Certo. Quando se faz uma conferência, um congresso, um seminário, aquela divulgação toma uma proporção maior, né? E às vezes chega naquelas pessoas que, poxa, interessante esse tema, eu simpatizo com algumas ideias espíritas que eu já ouvi falar e vou lá para conhecer mais e por aí vai, né? Agora, outra importância além da questão da divulgação é a formação. E a formação, outro dia eu estava até comentando com a minha esposa que me acompanha também, né? Ou eu a acompanho, enfim, é voluntária também, espírita. O mês espírita de Peruíbe, geralmente a gente é Peruíbe, Tariri e Pedro de Toledo, né? Que é a abrangência da Uso Municipal de Peruíbe. Então a gente tem ali poucas casas. A gente teve um momento com 8 casas, com 7 casas, enfim. E a gente fazia cada mês espírita, uma vez por ano, uma palestra em cada casa. E as pessoas de uma casa frequentavam a outra casa. Então, e assim na casa, vamos supor que tivesse atividade no dia, não tinha atividade, todos iam para outra. A gente começou a combinar com o tempo de fazer no final de semana. Certo. Que essas casas não tinham assim palestras no domingo legal. à noite, no sábado à noite, e aí proporcionava a possibilidade de mais pessoas irem, de né? todos poderem irem sem afetar o trabalho. Exatamente, Tá. exatamente. E funcionou. Funcionou. Até hoje procura se manter no final de semana, no sábado e no domingo. Mas a formação, essas palestras proporcionam uma formação também muito grande, né? Mas são só 7, 8 por ano. Tá, mas põe 10 anos no papel. 80 palestras de 1 hora, 1h30 com expositores que vieram de fora trazer, somar, compartilhar. Então, esses eventos... Prepararam bem o conteúdo, o tema. Sim, geralmente são convidados justamente por já ser conhecido, né? O conhecimento que a pessoa tem do assunto, né? Então, isso ajuda muito também na formação, né? Então, a divulgação, a formação e o que eu vejo de muito importante, que não poderia deixar de citar, é essa oportunidade de convivência, de troca, de união entre os espíritas. Sabe? E isso é um ponto que acho que a gente tem avançado como movimento espírita e a gente tem bastante avançado. Hoje a gente tem, por exemplo, o GEP, né? Que é o Grupo Espírita Paulista, que realiza lives reunindo a Aliança Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a União das Sociedades Espíritas, a USE. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.